Eu quero hoje falar sobre um coração limpo. E nosso texto está lá em 2 Reis, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 19. Ele diz: E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que boa é a habitação desta cidade, como meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: Trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele. E disse: Assim diz o Senhor: sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Queridos, é importante entender esse processo que Eliseu viveu. Foram experiências tremendas enquanto ele caminhava com seu líder Elias. Nesse período, ele aprendeu muitas coisas, do que ele até reproduziu no seu ministério, na sua chamada. Mas teve duas experiências que eu penso que marcaram a vida desse profeta, que não o deixou esquecer nunca mais. E a primeira delas foi como Deus tomou o seu líder. Era uma coisa que ele jamais tinha visto, não tinha como acontecer ou prever que aconteceria daquela forma. Ele tinha conhecimento, sim, que seu líder já estava para partir, tanto que quando ele foi com o líder em 3 últimas cidades, eles foram até Betel, foram em Jericó e foram até o Rio Jordão, e em todos esses lugares eles encontraram os discípulos dos profetas, que eles repetiram a mesma palavra: sabes que o Senhor tomará o teu Senhor? E ele disse: eu sei, fica tranquilo. Ele sabia disso já, mas ele não sabia como nem que horas ia acontecer. E Eliseu colou no seu líder para saber como Deus iria fazer esse processo, porque ele estava normal, ele não estava doente, ele não ia infartar, ele não tinha esse pensamento, mas ele sabia: hoje é o dia que meu líder vai partir. Logo que eles saíram ali do Rio Jordão, eles foram surpreendidos com um carro de fogo, com cavalos de fogo, que passou entre eles, separou os dois e já levou Elias naquele carro. Nessa jornada, seu manto caiu e Eliseu ficou extasiado com aquela cena. Era algo que ele jamais imaginava. E assim ele viu que o seu líder partiu naquela hora. Essa cena, eu creio que ficou para o resto da sua vida. Mas não foi só essa experiência. A segunda, que marcou muito a sua história também, na minha visão, foi quando, depois que seu líder foi, ele foi comprovar se o seu pedido tinha sido atendido. Qual foi o pedido de Eliseu? Elias perguntou: me diga, o que você quer receber? O que você quer que eu dê para você, ou coisa parecida? Ele disse: eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre você. E Elias disse: dura coisa você pediu, mas se você ver, na hora que eu estiver indo, você vai receber. E ele viu os carros de fogo, ele viu os cavalos, ele viu o líder desaparecer, e agora era a hora. Eu recebi esta unção, eu não tremi, eu não caí, eu não falei em línguas, eu fiquei normal. Será que essa unção está mesmo sobre mim? Às vezes nós pensamos que precisa que algo muito anormal aconteça na nossa vida, no nosso corpo, para imaginar que essa graça de Deus está sobre nós. E ele não viu nada de diferente no seu corpo. E olha como é fantástico a forma como Deus age. Como ele iria comprovar se aquela unção estava de fato na sua vida? Simples. Ele pegou o manto do seu líder, que tinha caído quando ele subiu, e ele tentou reproduzir a mesma cena que ele viu o líder fazer. Pouco antes da sua partida, Elias dobrou o seu manto, bateu sobre as águas do Rio Jordão e elas se dividiram e eles passaram em seco sobre aquela água. Ele disse: eu vou fazer a mesma coisa. Pegou o manto, dobrou e bateu sobre aquelas águas. E ali ele viu que elas também se dividiram de um lado e de outro. Ficou no coração de Eliseu confirmado: a mesma bênção, unção e graça que estava sobre o meu líder, agora está sobre mim. Por que isso era importante?
porque ali começava um ministério novo. Ali era uma nova fase na vida de Eliseu, e ele precisava dessa porção para dar continuidade nesse trabalho que Elias começou dentro de Israel. Quando eles saíram dali, ele e os discípulos, eles foram para Jericó, que é o texto que nós lemos agora. E ali os discípulos disseram, olha, essa aqui é uma terra muito boa, mas eles têm um problema. Aqui a cidade está bem situada, a cidade, como você está vendo, é boa, estruturada, mas as águas são más e a terra é estéril. A fonte das águas estão contaminadas. Na linguagem de hoje, a versão diz que a água não presta e provoca abortos. Olha que terrível, um lugar onde a água não presta, onde ela mata tudo por onde ela passa. Se for para animal, morre, se for para planta, morre, pessoas morrem. Eita, que difícil, hein? E ali você vê que o profeta, ele viu ali dois problemas graves, uma água que ela é amarga, que ela é má, e uma água que mata. E aqui nós vemos o que ele decidiu fazer, porque aquelas águas não estavam falando, essas duas qualidades dessas águas não estavam falando do que elas eram. Elas já eram resultado de algo que já tinha acontecido antes. O problema não era ela estar assim, isso já era a consequência de algo que aconteceu. Por quê? A fonte dessas águas é que estavam contaminadas. Elas foram lá atrás contaminadas e por isso estava dando esse resultado de uma água amarga, uma água ruim de consumo e também uma água estéril, improdutiva. E assim nós passamos a pensar também, eu nos meus pensamentos, eu começo a imaginar como é difícil você conviver com pessoas amargas, como é difícil conviver com pessoas que geram relacionamentos ruins, não conseguem ser saudáveis nas suas relações, e aí elas tendem a ser pessoas solitárias. Mas não é pelo fato hoje, elas não frutificam porque a causa, a fonte é que foi contaminada. Qual era a fonte? O coração. O coração é de onde procedem todas as saídas para a nossa vida. Uma vez que o nosso coração está contaminado pelo pecado, ele traz várias consequências. E aqui nós vemos o que aconteceu, porque nesta hora, Eliseu, ele não se preocupou em saber qual foi o problema, quem foi o culpado, quem contaminou essa fonte, quem que veio aqui fazer alguma coisa. Isso aí para ele não interessava, assim como para Deus não interessa o nosso passado, não interessa onde erramos, não interessa o que fizemos. O que interessa, você quer ter um coração transformado, você quer ter águas puras outra vez, você quer ter um coração limpo mais uma vez, porque na hora que ele purifica a fonte, todas as outras águas se tornam saudáveis outra vez. Então, nesta hora, Eliseu não estava procurando saber se erraram na hora de preparar o solo, se erraram na estratégia, se erraram no método, o que aconteceu que o que você está fazendo não está dando certo. Isso não interessa buscar um culpado. O que interessa? Vamos corrigir o problema. O problema precisa ser resolvido.